Muito bem, a beleza hoje toma conta do nosso programa no quadro em Foco. Estamos recebendo a presença de Traudi Hoffmann, que é chefe do Departamento de Cultura, mas é uma artista plástica que já expôs lá fora. E como você percebe aqui, até entre nós tem quadros. O Hudson dá uma mostrada no outro quadro também que a Traudi trouxe hoje para embelezar aí o nosso programa. Os trabalhos são muito bonitos, muito legal mesmo. E é uma artista no que a gente... do que a palavra diz, né? Alguém que ama e vive da arte. Primeiro, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez, agora sim, nesse quadro já anunciado e que eu já vinha querendo fazer já há um bom tempo. Seja bem-vinda, Traudi, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite e pelo espaço. Arte na sua vida. O que representa a arte na sua vida? Eu diria que seria meio redundante, mas é tudo. Eu me identifico com a arte desde criança, então eu já nasci um pouco artista, né? E teve toda uma preparação antes de entrar na faculdade. Eu já pintava, já dava curso de pintura, mesmo antes de escolher o curso de Educação Artística, Habilitação em Artes Plásticas, lá na Unijuí, Rio Grande do Sul. E isso já veio na época de escola ou alguém da família? Como é que foi? Foi quando começou a fazer aula de Educação Artística mesmo? Como é que foi que surgiu isso? Você lembra? Na verdade, eu, com a curiosidade, tinha uma enciclopédia em casa, onde eu colocava no chão e ficava olhando as obras de arte, eu ficava encantada com aquilo, e olhava toda a tela que eu via, eu copiava. Né? Desde criança eu tinha pegava um papel ou até mesmo um pedaço de madeira e ia brincar com as tintas. E aí, já de cara, a ideia já começou com pintura de quadros. Inicialmente eu fiz curso de pintura em tecido no Colégio de Freiras, lá no interior de Ajuricaba, que tinha esse trabalho social onde as freiras ofereciam cursos de pintura. Quando ia iniciar as pinturas em tela, que tinha que ter todo um processo de preparação, elas foram transferidas de Ajuricaba, então elas foram embora. E aí eu meio que amorteceu esse processo de desenvolver a questão da produção artística. E aí depois retomou mais para frente, isso quando? Na verdade, um dia eu sonhei que eu estava pintando e já era casada na época e eu resolvi ir atrás. Aí tinha uma amiga que morava em Cruz Alta, que por sinal é minha melhor amiga, Adriane Anke, que mora lá no sul, ela é advogada, e ela morava em Cruz Alta. E ela passava em frente ao ateliê. E na situação morava em Ajuricaba. Aí um dia eu liguei para a Adriana, eu sonhei, estou pintando e eu quero pintar. Aí ela conseguiu, dona Ivone, que já é falecida, e o contato, e eu comecei, eu pegava 2 ônibus, passava 2 cidades e ia aprender a pintar tela. Às vezes a gente percebe que aqui em Tangará tem vários cursos, né, bons cursos. E aí, muitas vezes, quando está tão próximo da gente às vezes deixa para lá, né? No seu caso, você tinha que se deslocar de uma cidade para outra. 2, na verdade. Eu saí de Ajuricaba, passava para Juí, e de Juí eu ia a Cruz Alta. Que coisa. Eu conheço muita gente da região de Juí lá e de Ajuricaba também, Campo Novo do Parecis. Muita gente que mora hoje lá veio de lá também. E aí, depois disso, depois de começar a dominar a técnica da pintura em tela, aí você resolveu se graduar na área? Eu resolvi, na verdade eu sempre quis fazer a faculdade, né? Mas em questões familiares e depois pessoal eu não desenvolvi o curso. 98, imagina. E aí em 98 eu fiz a faculdade de Artes Plásticas na Unijuí, lá no Rio Grande do Sul. E aí depois disso aí foi o trabalho todo voltado na área. Isso, então antes de eu entrar na faculdade eu fazia um trabalho mais assim, como o pessoal chama assim, pintura comercial, assim, mais nesse foco. E na faculdade você desconstrói tudo. Então eu tinha uma habilidade técnica, mas eu tive todo o trabalho de soltar, de quebrar e desconstruir o que já havia construído. Então é um processo diferenciado quando você faz a faculdade, né? Você trabalha muito mais com a criação, com a percepção estética e soltar a questão tradicional, tentar inovar, a questão da arte contemporânea. Então, foi toda uma ressignificação bem importante no trabalho. Assim. Todo artista, todo pintor, principalmente, ele se adapta. Você não trabalha só com pintura, você faz também aplicações, faz um monte de
de outras áreas, né? Então, na faculdade, quando eu fiz, a gente teve várias formações, né? Tanto para ser professora de artes, que a minha formação é habilitação para isso também, eu tive música, teatro e artes plásticas. Então, eu aprendi todas essas linguagens. E o meu trabalho artístico, eu aprendi também desde desenhar, pintar, esculpir, trabalhar com, que eu me identifiquei muito com a modelagem, que é um processo que você faz com argila, aí tem todo aquele trabalho, depois se seca, queima e tudo. Então, é um trabalho bem interessante, porque ele permite você se transpor naquele material, né? Então, tem toda uma ressignificação da pessoa. Por isso que eu falei no início que a arte, para mim, é tudo. Então, ela me deu, além da minha identidade, assim que eu me ressignifiquei enquanto pessoa e artista, e também me deu a liberdade. E que eu acho que essa liberdade nos permite fazer escolhas e também tornar a nossa vida um pouco mais feliz. Então, através da arte, eu pude viajar para o mundo, né? Eu fui até arte e também o estudo, né? Educação. Sim. Sempre conciliei as duas profissões. Embora nunca dei muito destaque à produção artística, assim, exposições, eventualmente algumas. Então, como nosso país, infelizmente, a nossa realidade do artista e do professor tem que ralar muito para você poder sobreviver. Então, o cenário da minha vida sempre foi nessa perspectiva. Agora que eu estou dando um up, né, na minha produção artística e tentando dar mais importância a isso. Né? Não que antes eu não desse, mas mais visibilidade. Eu acho que todo artista ele tem essa questão da timidez. Né? E isso é muito forte em mim. Eu nunca fui... Mas eu não sabia que você pintava. Né? E aí, um espaço interessante é a internet. Pelo Facebook, antigamente o Orkut, eu sempre postei as minhas telas ali. Aí muitas pessoas faziam encomendas, olhavam meus trabalhos e falavam, você não faz uma tela para mim? Eu faço. E aí chegou a questão da personalização, de fazer trabalhos personalizados por encomenda, e sempre tem a questão da minha pesquisa artística, que o tema é corpo e erotismo, então, que surgiu na faculdade. Então, porque quando você faz a faculdade, você tem que elencar um tema, e tudo que você vai trabalhar, as técnicas, você precisa escolher um tema. E o tema foi corpo e erotismo. No início eu comecei com natureza, árvores e esse entrelaçamento da natureza com o ser humano, mas com orientações do professor Renato Garcia, que era um excelente profissional, ele sempre dizia, Traudy, você é isso, você é corpo e erotismo, não adianta você fugir disso. Então ele falava para mim e ele foi muito importante na minha formação profissional, por ele perceber o que está... Porque muitas vezes você que não... é a função, né, de quem está orientando alguém é descobrir e encaminhar, né, para onde a pessoa se adapta melhor e se encontra, né? Isso, então... Agora, eu queria aproveitar o gancho para fazer uma pergunta. Toda vez nessa questão de um artista, ele se acaba tendo uma denominação, um é mais, sei lá, um trabalha mais com cubismo, outro não sei o quê, eu não entendo muito, mas... teriam como se classificar o seu trabalho, o seu estilo, ou não? Passei em várias vertentes. Então, inicialmente, eu tinha toda essa característica em trabalhar com o realismo, que isso é natural do ser humano. Ele busca a questão da perfeição, de mostrar, eu acho que vem na nossa educação, que você é capaz, que sempre na história da arte, valorizou-se quem era capaz de reproduzir a coisa que como hiperreal, entende? Então, tanto que nas escolas e no senso comum, as pessoas apreciam demais a arte que ela é figurativa. O que é figurativo? Que você olha e não precisa pensar, ela já está ali, já está dita. Um cavalo, por exemplo, bem pintado, aí a pessoa atribui isso como qualidade técnica. Mas isso, por exemplo, nem sempre o artista precisa ter essa habilidade técnica para ser um bom artista. Então, às vezes, a gente demora a entender isso. Né? Então, você observa assim, como eu trabalho com as artes, eu sempre falo para os meus alunos, o importante é o processo. E o que acontece durante esse processo, e qual é a sua entrega,
como você está materializando o teu sentimento nesse material. Porque é uma transferência desse sujeito para essa, é uma extensão. Tanto que no início da minha carreira eu não conseguia vender minhas telas. Eu me sentia parte dela. Então, a dificuldade de você se desprender. Então, foi um trabalho com terapia, inclusive. Que coisa! Para você começar. Então, a grande dificuldade, porque você via, tem telas minhas, por exemplo, uma tela que poderia mostrar para mim. Vamos mostrando, já, enquanto você vai falando, podemos ilustrar aqui, que tem várias imagens. Essa aqui, só para a gente explicando, então, essa aqui é uma série que, essa minha amiga que eu falei, que sempre me apoiou, ela pediu para eu fazer uma série, que a gente fez um passeio na Europa, eu e ela, que eu fui apresentar um artigo em Portugal, e a gente foi em Paris, e aí ela pediu assim, Traude, faz uma série de telas com cenário da Europa. Aí eu peguei fotos da época e estou tentando trabalhar assim, sem perder a minha característica, porque eu não tenho essa questão de realismo que a gente estava falando. Se for fazer um realista, tira uma foto. Isso, melhor, então, guarda, esse aqui, por exemplo, é um ícone que tem lá em frente ao Palácio do Napoleão Bonaparte, em Milão. Então, foi na época que eu fui expor na Itália. Eu peguei e, assim, a ideia, sem tirar a minha característica artística, que você pode perceber que toda ela é bem carregada de cores, né? Isso é uma coisa forte no meu trabalho. E a textura, eu gosto muito de trabalhar com a textura e misturar materiais. Por exemplo, essa aqui tem, a gente chama de decopagem, onde tu acrescenta alguns recortes. Eu pego papel, tecido, e nisso eu vou juntando. Essa é recente, foi aqui em 2013 que eu fiz. Muito legal. Essa é mais recente ainda. Na imagem não dá para perceber, mas essa parte das flores ela é em alto relevo, que eu trabalho com massa acrílica. Então, para dar essa ideia de além, de transfusão, de mais, de ir para fora da tela um pouco. Muito legal. Essas aqui uma série que eu trabalhei com fotografia, aonde eu misturo a questão da transparência, a fotografia e as cores. No tema aqui é corpo e erotismo. Legal. Vamos lá, pode passar? Essa também é da época que vocês podem perceber assim, que tem algo não revelado. Então, eu gosto muito de trabalhar com essa questão do enigmático. O que tem ali? O que realmente é isso? E não é uma obra que você bate o olho e você entende. Você tem que parar para ver, prestar atenção. Eu consegui identificar algumas coisas, mas tem que parar. Esse é o espírito, não é? Por exemplo, assim, o corpo erotismo no sentido de sedução e instigação, aonde você se instiga e vai para você. É bem legal. E aí você vai fazer... Volta um pouquinho, por favor, a anterior. Essa aqui foi um trabalho que eu expus em Milão, na Itália, e Roma. Então, é um trabalho que recebeu bastante crítica. Como é que foi esse convite para expor lá fora? Na verdade, eu tinha ido para São Paulo, porque eu gosto muito de frequentar as bienais. Aí eu fui numa bienal em São Paulo. Eu já estava morando aqui no Mato Grosso. E eu conheci uma pessoa no hotel onde eu estava hospedada, que era artista plástica e que também tinha exposto na Itália. Aí ela me passou o contato e a pessoa me procurou. Então, até eu levei assim surpresa. E na época, eu estava fazendo terapia com relação ao trabalho, que eu não conseguia expor meu trabalho. E ainda vai lá fora, vai vender um quadro lá, nunca mais vai ver, né? E aí, no dia, foi muito curioso, porque eu estava fazendo sessão de terapia. E aí, eu contei para a psicóloga que eu tinha recebido esse convite. Daí ela me disse, você já mandou material por e-mail? Eu disse, não. Então, assim, na próxima sessão, você não vem aqui sem mandar. Eu teve uma pressão, assim, era 9 horas, por exemplo, a minha sessão. Era 8 horas, eu sentei lá e enviei. Então, foi meio sob pressão, assim, para eu mandar. E aí, a mulher adorou o trabalho, né? E ela pediu que fosse um certo tamanho específico para poder o transporte ser mais fácil. Aí eu criei essa aqui, que foi assim, tipo, meia-noite eu sentei, porque eu trabalhava, sentei meia-noite, às 2 horas da manhã eu terminei ela. Foi um trabalho assim, meio sob pressão, porque eu tinha que terminar para mandar a foto para ela, para ver se estava adequado o que ela queria, e para poder enviar. Então, assim, ficou bom o trabalho, o resultado foi muito significativo. Eu fui até Nápoles, na exposição, só Roma que eu não acompanhei, que eu acabei voltando para o Brasil. Aí, nesse processo interessante, você conhecer outros artistas do mundo, assim,
e críticos renomados olhando o teu trabalho. Deve ser complicado. E assim, eu recebi críticas bem construtivas, o pessoal gostou muito do meu trabalho, então isso foi uma realização pessoal, porque eu tinha esse sonho. E aí eu digo uma coisa muito importante, isso fica para todos, né? Eu falo para meus alunos, quando a gente deseja realmente alguma coisa, você trabalhe para isso, você vai conseguir. Então, assim, eu jamais sonhava lá no interior de Juricaba, no Rio Grande do Sul, que eu iria sozinha, por exemplo, sem saber falar inglês direito, quase nada, fui expor na Itália. Maravilha. Então, passei todo o processo. Isso é bem desafiador, diga-se de passagem, mas foi fundamental para o meu trabalho, assim, você ter esse reconhecimento internacional é muito importante para a gente. E eu acho que cresce como tudo, né? No trabalho, como pessoa. Nós vamos ter que acelerar para ver o resto das imagens, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho mais umas questões aqui para abordar com a Traud. Tá, esse aqui eu gostaria que você fosse mais, sintetizasse para a gente dar uma passadinha nas outras. Ah, tá. Então, esse aqui eu misturei material, tem areia, e aí tem a pintura. Então, eu misturo um colorido, que tem uma textura toda, e a imagem. E essa Legal. Imagem que cada um precisa trabalhar o seu olhar, que eu digo assim, que é a educação do olhar. Muito né? legal. Você precisa educar teu olhar para entender. A foto, claro que ela prejudica um pouco. Essa aqui tem 1,5 m por 2. É uma tela grande que está no Rio Grande do Sul. Pode passar. Legal. Pode ir pulando. Essa aqui ela é dessa mesma série que eu falei, Corpo e Erotismo, com fotografias. Vamos lá. Que eu expus em São Paulo. Essa aqui é uma tela, ela é enorme, ela tem 1,90 m por 2,30 m. E ela está com a minha professora Regina Johan, lá no Rio Grande do Sul, que quando eu vim para o Mato Grosso, ela foi lá em casa, que eu ia presentear ela com uma tela. Legal. Aí eu pedi para ela escolher uma, ela escolheu uma outra que eu não tenho mais foto dela. E aí ela olhou para essa que estava na sala, essa anterior, e disse assim, e essa? O que você me diz? Você vende? Eu... que dó. Aí eu vendo, porque eu queria vir embora, como é que ia carregar essa tela? Daí eu disse, vendo. Daí assim, então, tá, quanto você quer? Eu não sabia nem por preço da tela. Eu disse, professora, vê o que você quer me pagar. Eu falei assim para ela. Aí ela disse, pode ser tanto? Sei que ela me deixou o cheque, carregou. O dia que ela levou essa tela, foi complicado para mim. Mas ela é uma tela, para quem vê pessoalmente, ela é impactante, porque ela tem 2 metros, quase 2 metros, 1,90 m por 2,30 m. Então... Nossa. Ela é bem interessante assim ver pessoalmente, sabe? Mas muito legal. Vamos passando? Tá, esse aí ainda. Esse é um tríptico também com o corpo, onde eu trabalho essa questão. Essa tela foi usada, inclusive, para a TV local lá no Rio Grande do Sul, para fazer uma matéria para a universidade. Eles usaram porque eu sempre fui muito tímido. O pessoal veio na TV e ficou filmando essa aqui, o pessoal do Porto Alegre, que veio para fazer a produção. E o meu professor disse assim, Traud, o repórter está pedindo da tua tela. Ele insistiu várias vezes. Quem que foi que pintou? E eu quietinha, pintando a outra. Ele disse assim, é com você que ele está falando. Ele disse, tá bom. Ele usou a tela para fazer todo o comercial da universidade na época. Muito legal. Bom, eu acho que não vai ter que ser num outro momento para a gente ver o resto, porque está chegando uma mensagem e a gente tem que finalizar o programa aqui também. Manda mensagem para a gente, deixa eu ver aí. Parabéns, Traud, cada tela mais linda que a outra. Parabéns, com certeza você é uma artista. Robson Ferreira, né? Robson, um grande abraço para o Robson também. Traud, mais uma mensagem? Vamos lá então. O programa de hoje foi muito interessante, ainda mais com uma ilustre presença desta profissional e que não é lembrada nas salas de aula de Tangará e poderia ser mais explorada pelos professores. O professor já é explorado, mas enfim, de artes da cidade. Augusto Shangri-La, valeu, Augusto. A gente entendeu, Augusto, a colocação que você falou, beleza, muito legal. Se tem como falar dessas telas personalizadas, que pode voltar ao anterior, por favor? A anterior. Essa aqui, por exemplo, eu fiz para o meu filho. Ele se formou em engenharia civil. Então, aqui tem os processos dela sendo construída. Muito legal. E tem a foto dele. Então, eu trabalho com isso e com a profissão. As pessoas que têm interesse em presentear, homenagear alguém, a tela, ela fica personalizada. Então, por exemplo, assim, muitas vezes pessoas falam que querem um trabalho, eu estudo um pouquinho a pessoa e aí eu construo a tela. Muito legal. Específico para aquela pessoa, né? Então, muito tem legal. esse trabalho também.
brasão de família. Às vezes, eu quero criar alguma, pode ir passando isso aí. Então, essas também é um trabalho que eu fiz com um cara lá de São Paulo, que ele viu meus trabalhos na internet e pode ir passando. E daí eu fiz ela personalizar. Essa aqui é da Ana, a minha sobrinha que se formou em medicina. Legal. Aí foi um presente que eu aí tem as etapas, ó, que eu fui construindo a tela e aí ela na foto, ela ficou lisonjeada com o trabalho. Então aqui é outra também personalizada. Legal. Bom, enquanto a gente vai vendo o resto do trabalho, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo como chefe do Departamento de Cultura. Entendendo mais um pouco do seu trabalho, da sua obra, dá para compreender por que essa paixão, né, e por que você dedica o seu tempo com afinco para promover a arte em Tangará da Serra. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença e pela parceria que nós temos feito na sexta-feira aqui, você trazendo os artistas para a gente poder entrevistar e ouvir música, enfim. E gostaria de deixar o microfone aberto para mais alguma coisa que você queira acrescentar e principalmente o telefone de contato para quem queira encomendar uma obra, né? Porque o artista também tem que vender sua arte, não dá para só ficar e segurar ela para si, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer muito a você e toda a equipe da TV pelo apoio, que sempre vem dado para nós, né? Tanto como pessoa artista, como a chefe de departamento e toda a gestão, né, de Tangará da Serra. Eu agradecer imensamente por esse espaço e deixar meu contato, né? Meu telefone é 99536661, que é o pessoal, e também tem o meu e-mail, é traude_artes@hotmail.com. Então, tem Face também, que é Traude Hoffmann lá no Face. Legal. Face é mais fácil. Bem lá tem não, mas uma grande parte das minhas obras tem lá para o pessoal que quiser dar uma espiadinha com mais calma. E me procurar também, né? E outra, se você não conseguiu anotar nada dessas informações, não tem problema. É só entrar em contato lá no Centro Cultural, né, do Departamento de Cultura, você vai falar com a Traude, não tem problema nenhum. Traude, mais uma vez, obrigado por trazer essas obras, obrigado por abrilhantar o nosso programa. A gente vai ficando por aí. Olha só, hoje à tarde, não esqueça, 18 horas e 15 minutos, tem Silvio Somavila com SBT Tangará. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã. Amanhã tem o quadro, excepcionalmente, amanhã o quadro Saúde aqui no nosso programa. Uma ótima tarde para você, tudo de bom e até amanhã.